Após a vingança do Sith, em 2005, para o criador George Lucas, assim como para boa parte dos fãs, a saga Star Wars estava enfim completa. A verdade sobre a origem de Darth Vader havia sido revelada, e o episódio 3 estabeleceu as conexões necessárias com a trilogia clássica, criando assim um arco inteiro composto pelos 6 episódios. O que se seguiria após isso seria o desenvolvimento ao longo do já conhecido universo expandido, através de livros, histórias em quadrinhos, videogames e séries de TV. Tudo parecia transcorrer de maneira natural, até que uma notícia em 2012 abalou as estruturas da internet. George Lucas havia vendido sua empresa, a Lucasfilm, juntamente com os direitos sobre suas sagas renomadas, Star Wars e Indiana Jones, para a Disney, por um valor de 4,05 bilhões de dólares. Segundo palavras recentes do próprio criador, a venda da Lucasfilm foi uma forma de deixar sua criação em novas mãos para aproveitar outros aspectos da vida, como o nascimento de sua filha. Outros apontam que as diversas críticas e ataques da base de fãs da saga também pesaram na decisão, tendo em vista a recepção dividida com a trilogia prequel. Seja como for, a Lucasfilm seria presidida por Kathleen Kennedy, parceira de Lucas por anos, e a ideia da Disney seria semelhante à compra da Marvel, usando a força e o nome da franquia Star Wars nas mais diversas mídias do entretenimento, inclusive, obviamente, o cinema. Lucas também afirma que estava planejando fazer uma nova trilogia, e que suas ideias foram levadas pela Disney, mas que as mesmas sequer foram consideradas. Não fosse o bastante, tudo que o universo expandido havia construído desde então não faria mais parte do novo cânone, recebendo o selo Legends, pois se tratariam de lendas dentro da saga, que poderiam ser consideradas ou não, a depender da vontade da nova administração. Voltando ao cinema, não tardou para que o anúncio de um novo filme da saga surgisse, trazendo o elenco original da trilogia clássica, mas apresentando novos protagonistas. Para tamanha responsabilidade, o diretor J.J. Abrams foi convocado. Uma escolha sensata, tendo em vista que o mesmo havia ressuscitado de maneira competente outra franquia de enorme importância, Star Trek. A ideia por trás da nova trilogia seria que cada episódio seria comandado por diretores distintos, mas com cada um criando conexões com o episódio anterior. O primeiro seria comandado por J.J. Abrams, o segundo por Rian Johnson e o terceiro por Colin Trevorrow, esse que estava desenvolvendo o episódio 9 sob o título Duel of Fates, mas que deixou a produção por diferenças criativas com Kennedy, levando à contratação de Abrams para o episódio final. Iniciando a nova trilogia, sob o título O Despertar da Força, o episódio 7 foi lançado em dezembro de 2015, sob críticas positivas e uma arrecadação de mais de 2 bilhões de dólares nas bilheterias. 2 anos depois, tivemos o episódio 8, Os Últimos Jedi, que também foi um sucesso comercial e de crítica, embora os fãs estivessem divididos em virtude de certos conceitos incomuns apresentados na sequência. E finalmente, em 2019, tivemos não só a conclusão da trilogia, mas também a promessa de fechamento do arco Skywalker, com o episódio 9, A Ascensão Skywalker. Infelizmente, o filme não passou pelo crivo dos fãs e da crítica, e mesmo arrecadando um pouco mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias, é o filme que possui as piores avaliações, sendo considerado pelos fãs como o pior de toda a saga. Mesmo com arrecadações satisfatórias, a trilogia da Disney, como tem sido referenciada, hoje é vista como pária pela grande maioria dos fãs, que clamam pelo retorno de seu criador original ao controle criativo e até mesmo pedem que a nova trilogia seja descartada do cânone. Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Em O Despertar da Força, 30 anos se passaram desde que a Aliança Rebelde derrotou o Império Galáctico e a República foi restabelecida, sob o comando da Princesa Leia. Infelizmente, uma nova ameaça surge sobre as cinzas do Império. A Primeira Ordem, um grupo totalitário que deseja estabelecer a ordem na galáxia. Para combater essa ameaça, foi criada a Resistência, que, assim como os rebeldes, tenta combater as investidas da Primeira Ordem, mas não possui chance diante do poder militar vindo da base Starkiller, criada sob a estrutura de um planeta inteiro e com um poder destrutivo maior do que a Estrela da Morte. Enquanto isso, o lendário Mestre Jedi, Luke Skywalker, está desaparecido, e o filho de Leia e Han, Ben Solo, assumiu a identidade de Kylo Ren e desertou a Ordem Jedi, criada pelo seu tio para se tornar comandante da Primeira Ordem. Com a Resistência à procura de Luke para ajudá-los na batalha, os caminhos dos antigos heróis se cruzam com os dos indivíduos Finn, um Stormtrooper que durante uma missão teve uma crise de consciência e se voltou contra a Primeira Ordem, Rey, uma catadora de lixo do planeta desértico de Jakku que parece ter uma forte conexão com a Força. Em Os Últimos Jedi, Rey consegue encontrar Luke no planeta de Ahch-To para lhe entregar seu antigo sabre de luz e convencê-lo a se juntar à sua causa. O Mestre Jedi, no entanto, a trata de maneira hostil e não mais deseja apoiar a causa, tampouco trazer os Jedi de volta ou treinar a garota.
Enquanto isso, uma investida da resistência contra a Primeira Ordem, liderada pelo piloto Paul Dameron, fracassa e causa a morte de diversos soldados, exigindo uma fuga desesperada pelo espaço. No entanto, a nave que leva os membros da resistência acaba sendo perseguida pela Primeira Ordem, além de estar perdendo combustível rapidamente. Devido a isso, Paul, Finn e uma nova integrante chamada Rose planejam uma missão secreta para desativar remotamente o dispositivo de rastreio da nave inimiga, o que os levará ao planeta Canto Bight. Mas todos precisam correr contra o tempo se quiserem uma chance de vitória para a resistência. Em A Ascensão Skywalker, após o sacrifício de Luke, Rey reconstrói seu sabre e treina nos caminhos da força com a ajuda de Leia. Do outro lado do universo, Kylo Ren descobre um artefato Sith que o leva ao planeta Hexagon, onde ninguém menos do que o Imperador Palpatine está escondido e revela ter manipulado todos os eventos para retomar seu poder sobre a galáxia. Cabe então ao grupo da Resistência encontrar a localização do Imperador e, enfim, acabar com a maior ameaça do universo, que sobre as sombras havia organizado uma frota incomensurável de naves do Império para destruir todos os resquícios da República. Embora pareça simplista definir as falhas da nova trilogia em apenas uma causa, ela é certamente a mais evidente ao longo dos 3 filmes: a falta de coesão narrativa entre os episódios. Como dito anteriormente, cada filme seria liderado por diretores distintos, bem como os roteiros, mas essa não necessariamente é o cerne do problema. Franquias longevas de enorme sucesso como Harry Potter e 007 também se utilizaram dessa tentativa, e mesmo que nem todos os seus episódios sejam consistentes em qualidade, a presença dos realizadores distintos se mostrou em muitos casos uma escolha acertada, resultando até mesmo nos melhores capítulos de determinadas franquias. Em O Despertar da Força, a opção de J.J. Abrams e do trio de roteiristas foi manter o filme mais próximo possível da trilogia original, visando agradar os fãs antigos e trazer novos através de uma fórmula garantida de sucesso. Isso resultou em um episódio que é quase uma cópia do roteiro de Uma Nova Esperança, mas que conta com altos valores de produção, um elenco com ótimos intérpretes e cenas de ação divertidas. Já em Os Últimos Jedi, o diretor e roteirista Rian Johnson decidiu por subverter as expectativas e trazer diversos novos elementos para a franquia, alguns com grande sucesso, outros nem tanto. Para começar, o diretor traz respostas quase anticlimáticas sobre a origem de Rey, retira Snoke da cadeira de grande vilão da nova trilogia e ainda traz novas perspectivas sobre a Força, os Jedi e até mesmo sobre personagens clássicos, como o próprio Luke Skywalker. Antes um Jedi esperançoso, determinado e disposto a se sacrificar pelo que acredita, aqui o vemos como um idoso rabugento, cético e coberto pelo remorso ao se sentir responsável pelo destino de Ben e a destruição da Ordem Jedi que fundou. Enquanto todos acreditavam que ele seria para Rey o mesmo que Obi-Wan e Yoda foram para ele, no fim, se revela como alguém que também precisa de orientação, que vem na forma do espírito de Yoda e retoma ao campo de batalha mais uma vez para dar uma chance de vitória à Resistência. As mudanças e quebras de expectativa do episódio 8 causaram grande discórdia entre os fãs, principalmente a que se refere ao retrato de Luke no filme, e toda a sequência com Finn e Rose em Canto Bight. A crítica é especializada, no entanto, caiu nas graças do filme e na ousadia, tanto narrativa quanto visual, como vemos em cenas em que Rey se depara com várias versões de si mesma em seu treinamento, ou na batalha do planeta Crait. Devido a essa opinião dividida, muitos acreditavam que o episódio 8 era uma resposta de Rian Johnson em virtude da mesmice apresentada no episódio 7, gerando muitas incertezas sobre o rumo da saga no episódio 9, o que só piorou com a saída do diretor original, Colin Trevorrow. Eis que a Disney anuncia o retorno de J.J. Abrams para a direção, o que claramente mostra que a empresa resolveu apostar no caminho seguro e que estava disposta a agradar os fãs a qualquer custo. Infelizmente, isso resultou no roteiro apressado, sem foco e lotado de fanservice despropositado de Ascensão Skywalker. Da mesma forma que Os Últimos Jedi parecia uma afronta ao Despertar da Força, o episódio 9 parece uma clara provocação ao que fora mostrado no filme anterior. O resultado disso é a personagem Rose sendo escanteada, Luke retornando como espírito e repreendendo o ato de Rey em jogar seu sabre de luz, como ele havia feito antes, e até mesmo o retorno do Imperador Palpatine, que já havia tido um desfecho digno em Um Retorno de Jedi. Com isso, não só a Ascensão Skywalker é um filme que parece ser acovardar diante das provocações dos fãs, como ainda torna os filmes anteriores piores, pois é evidente que a Disney não tinha um planejamento adequado sobre a história que eles desejavam contar, e as qualidades isoladas de cada capítulo são obliteradas pelo conjunto da obra, desconexo e sem um propósito claro. Dito isso, a nova trilogia de Star Wars não é de todo descartável. Personagens como Rey, Poe, Finn e Kylo Ren foram ótimas adições, graças também à dedicação de seus intérpretes.
com destaque claro a Adam Driver como Kylo Ren, e com roteiros melhores que poderiam se tornar favoritos dos fãs a longo prazo. Além disso, o filme possui cenas de ação genuinamente divertidas, efeitos visuais excelentes e a trilha sonora sempre marcante de John Williams, que aqui se despediu da saga definitivamente. Infelizmente, a falta de planejamento de seus realizadores acabou por sabotar boa parte de seu potencial, e hoje a nova trilogia é vista com maus olhos mesmo pelos fãs que desejavam tanto agradar. Curiosamente, o filme que é considerado o favorito dessa nova leva foi o spin-off Rogue One, que também passou por problemas na produção, mas que conseguiu sustentar uma trama coesa e ainda se tornou uma ótima adição ao cânone. Se assim como aconteceu com a trilogia prequel, os novos filmes serão melhor recebidos no futuro, só o tempo dirá. O fato é que Star Wars parece estar encontrando seus caminhos em outras mídias, em especial nos games, com o jogo Jedi Fallen Order, e nas séries de TV, como The Mandalorian e o livro de Boba Fett. Enquanto aos cinemas, o que nos resta é aguardar o lançamento de projetos paralelos, Rogue Squadron, a prometida trilogia de Rian Johnson e um filme produzido em parceria com Kevin Feige. Quanto à saga principal, só resta se contentar com o desfecho apresentado da saga Skywalker, que com o devido cuidado dos realizadores, poderia ter feito jus a quase 30 anos de trajetória.